Olá, bom dia, tudo bem? Eu queria falar algumas coisas com vocês hoje. Uma, esse depoimento que eu postei acho que antes de ontem, de uma mãe que entrou em contato comigo, me disse que seu filho do segundo ano do ensino médio usou meu livro, e eu me lembro mesmo quando ela comprou, foi no semestre passado, ela usou o livro com o jovem, né? E ele que ficava de recuperação de português todos os anos, então não é uma mãe homeschooler, mas é uma mãe que pratica o after schooling, que tem uma preocupação com seu filho. E o menino conseguiu passar de ano e a professora ficou impressionada. A professora falou: o que aconteceu? Que ele aprendeu, né? E então funciona, tá? Ensino médio, tá, gente? Segundo ano do ensino médio, não é fundamental, não, tá? Outra coisa que ontem também uma pessoa me mandou mensagem perguntando no livro de morfologia a questão dos verbos. Então eu até queria aqui comentar com vocês como que eu encararia isso hoje, tá? Lá tem toda a conjugação, de todos os modos, né? Então tem a tabela com tudo. E essa pessoa me perguntou sobre o modo imperativo, né? E lá só tem o modo imperativo do tu, né? Porque o imperativo, ele essencialmente, ele é aplicado ao tu e o vós. Então a conjugação verbal que você, quando você fala com o seu interlocutor, é o tu e vós. E ela me perguntou: mas Cris, tem a conjugação no Segala, da primeira, segunda, de todas as pessoas, né? Das pessoas verbais. E eu fiz essas tabelas em 2018. E aí eu fiquei pensando: mas por que eu só deixei? Por que eu deixei no tu? E aí eu fui lá fazer minhas pesquisas, né? E aí eu descobri, relembrei, que realmente eu deixei a regra. Então, eu queria dar uma dica para vocês. Isso não vale só para a língua portuguesa, mas essencialmente para a linguagem, tá? Vá para a regra. Sempre trabalhe a regra. Então, se eu hoje fosse trabalhar essa questão da conjugação verbal com as minhas filhas, o que eu faria? Eu focaria no presente, passado e futuro. Porque se a criança estiver bem no presente, passado e futuro, conseguir achar radical, conseguir fazer a conjugação, tá ótimo, tá? Quando tiver isso bem incorporado, você pode colocar os outros tempos verbais, os modos, né? Tudo bem. Com relação ao imperativo, então é isso. O que acontece é o seguinte: no imperativo, basicamente, essencialmente, existe um comando para o interlocutor. O locutor, a pessoa que está dando o comando, ela não está incluída nessa ordem, essencialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui lá para o latim. Quando a gente vai para o latim, o comando, o imperativo, ele entra somente na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, que seria o tu e vós, tá? Então, eu sempre faço esse caminho de volta. Quando eu tenho alguma dúvida no português, eu vou para o latim. E no latim ele me norteia. Ah, então, isso é a regra, tá? Existem as exceções? Existem. Mas as exceções, a gente vai só nas exceções. Então, aqui é meu conselho. Se você, dentro do livro, que o meu livro ele é bem robusto, você pode dar tudo, tá? Mas, eu já falei disso, eu vou falar de novo. Por exemplo, pronomes. Não dá para você dar tudo numa lição só sobre pronomes. É impossível. O aluno não vai decorar tudo, de todos os pronomes. Então você foca lá no material, na lição de pronomes, tem tudo de pronomes. Mas você foca, vamos trabalhar primeiro os pronomes pessoais? Trabalhos pessoais. Depois os possessivos. Depois os demonstrativos. Depois os relativos, entendeu? Meu conselho para vocês, não adianta querer fazer. É por isso que eu sempre falo isso. Esse livro de morfologia, o Linguagem Clássica, Textos Bíblicos, capa preta, não é um livro para você fazer em 6 meses, é um livro para ser feito em 2 anos, se você fizer desse jeito que eu estou ensinando. Porque aí, de fato, as sinapses cerebrais serão feitas. No contrário, não, você passa correndo e o aluno não aprende de verdade, não absorve, não aprende o conhecimento. E aí não adianta nada, eu acho.
tá? Uma outra coisa que eu queria falar, que ontem eu assisti uma aula, eu tô fazendo um curso agora que fala sobre educação do kindergarten até 12º ano, né? Que seria aqui o ensino médio. E aí tá falando sobre história e sobre a contextualização, né, as narrativas dentro da história e como faz sentido isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nós estudamos a história americana, né? Estamos estudando os pais da América e nisso eu comprei um livro de biografia do Thomas Jefferson. Então, quanto aquilo enriquece porque você enxerga aquele personagem dentro do contexto histórico com outros personagens, interagindo com outros personagens e como isso enriquece não só a questão do conhecimento de história, mas o exemplo, né, daquelas pessoas corajosas,